Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos abordar algumas outras despesas e taxas que os locatários de imóveis, mais conhecidos como inquilinos, podem estar pagando indevidamente. Para quem não viu o primeiro vídeo sobre esse assunto, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e também no card aqui em cima da tela. E nele nós falamos sobre o fundo de reserva, o fundo de obras ou de pintura e o fundo de RH ou fundo de verbas rescisórias. Então vamos ao que interessa. Eu me chamo Adelmo Schunti Jr. e este é o seu canal Advogado Consultor. Apenas para rememorar, a lei que dispõe sobre a locação de imóveis é a Lei 8.245 de 1991, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Também, como já esclarecido anteriormente, nesta lei estão inseridas as regras de como deve se dar o contrato de locação e também as obrigações tanto do locador ou proprietário e do locatário ou inquilino do imóvel. Nesse sentido, dando continuidade às taxas e despesas que geralmente os inquilinos pagam sem ser sua obrigação, seguem mais algumas. Uma taxa geralmente cobrada por imobiliárias é o FCI, ou Fundo de Conservação do Imóvel, ou às vezes ela se apresenta com a nomenclatura TCI, Taxa de Conservação de Imóvel. A justificativa é que esse fundo servirá para formar uma poupança para o próprio inquilino, ficando o dinheiro em poder da imobiliária, e ao término do contrato, esse valor vai assegurar a devolução do imóvel nas mesmas condições em que ele foi locado. Significa dizer que se ao final do contrato o imóvel necessitar de algum tipo de reparo ou reforma, o valor é utilizado para essa despesa. Se não necessitar, o valor é devolvido ao inquilino de forma corrigida. Porém, qualquer das garantias que o inquilino ofertou na locação do imóvel servem também para fazer frente a esse tipo de despesa. Ou seja, na prática, este fundo ou taxa tem uma nítida característica de garantia locatícia. Porém, a lei de locações proíbe com que o proprietário exija mais de um tipo de garantia. Então, se a sua locação já estiver garantida com um fiador, por exemplo, ou com seguro-fiança, ou com depósito em calção, e ainda assim você estiver pagando este fundo ou taxa de conservação de imóvel, isso é considerado ilegal. Outro encargo muito comum é a cobrança de taxa de emissão de boleto para pagamento da locação. Antes de mais nada, eu esclareço que não é ilegal o repasse do custo da emissão do boleto bancário para os inquilinos ou condôminos. Porém, há uma regra que geralmente faz com que a cobrança desse tipo de taxa seja indevida. O repasse do custo de emissão de boleto bancário ao inquilino ele é considerado ilegal se no contrato não contiver nenhum outro tipo de meio de pagamento que possibilite a isenção dessa tarifa. Assim, se a imobiliária ou o proprietário do imóvel não disponibilizar nenhuma outra forma de pagamento dos valores, são eles quem devem arcar com os custos do boleto. Significa dizer que a cobrança do aluguel ou do condomínio por meio de boleto bancário deve constituir uma facilidade para o inquilino, que pode ou não optar por essa via. Por fim, outro encargo que o inquilino pode estar pagando é a multa por atraso no pagamento do aluguel quando já há a perda da bonificação de pagamento em dia. Se o seu contrato prevê algum valor ou percentual a título de bonificação para pagamento do aluguel em dia e no caso de atraso há a perda desse valor, esta bonificação ela pode estar disfarçada como uma multa contratual. E quando a cobrança é realizada sem a bonificação acrescida ainda da multa contratual, isso pode representar uma dupla punição ao inquilino, o que é proibido por lei. Há uma grande discussão judicial sobre esse tema e há também uma decisão do Superior Tribunal de Justiça entendendo que não há impedimento para que contenha nos contratos de locação de imóvel ambos os institutos, tanto a bonificação quanto a multa contratual, porém desde que elas estejam compatibilizadas entre si. E que no vencimento seria aplicado o valor cheio do aluguel e se houver o atraso no pagamento, aí sim haveria a incidência da multa contratual. Porém, existe uma grande controvérsia em relação a esse tema e se você entende que está sendo lesado, é necessário buscar uma consultoria jurídica para avaliar a situação. Então ficamos por aqui. Sugiro que você revise os custos que você tem arcado com a sua locação ou com o condomínio para saber se você de fato tem obrigação em relação a elas. Obrigado mais uma vez por assistir esse vídeo até o final e nos vemos no próximo.